Para nós é un momento moito importante porque somos tres persoas vinculadas de maneiras diferentes á universidade e pasamos o noso tempo todo a comunicar para persoas da universidade, para estudantes, para profesores. Mas depois temos poucas oportunidades para falar das nosas pesquisas con persoas que non sexan parte do mundo universitario. E entón, sempre temos un pouco a sensación de que estamos a falar para nós propios, para unha comunidade de 5 persoas, e pronto, é cansativo. E hoxe temos unha oportunidade para falar con persoas de fora e esperemos que depois falemos un pouco todos dos nosos asuntos e pronto, é moito agradável para nós ter esta oportunidade. Eu tamén quería comentar que vos estén aquí nesta mesa, se caer o 50% dos historiadores da cortiza do mundo, ok? Pronto, poden pensar que pouco, non? Termos só 5, 6, 7 historiadores corticeiros no mundo, mas pronto, é así. Mas eu agora estou a reparar que por acaso non é pouco, porque eu comecei a brincar con historia da fruta, por exemplo, e historia da fruta é unha comunidade aínda máis pequena. Estou a tentar facer cousas con historia do trigo é aínda un mundo máis pequeno. E pronto, então, pensar que somos 6, 7, 8 persoas a traballar a historia da cortiza non é así tão pouco. Un dos temas que vamos a falar hoxe vamos tentar facer un libro internacional sobre a historia da cortiza en Portugal, España, França. E pronto, e tamén aproveitar que a nosa maneira de facer historia tamén é moito, para já, ibérica. Estamos constantemente a ver as relacións entre España e Portugal e por iso tamén é importante facermos este seminario na Sarulla, porque a Sarulla é un territorio con moita forza. As fronteiras eran moito máis fluídas do que nós poderíamos pensar. E pronto, acho que vocês já saben que já no século XIX había unha mobilidade de traballadores moito importante, non só as persoas que traballaban a cortiza con as mãos, como as persoas que depois facían comercio e pronto, ingleses, españóis, portugueses, estaba todo moito misturado. Eu acho que por iso tamén estamos a traballar con un tema moito interesante, non só para a historia económica. E agora vou pasar a palavra ao Manel. Em primeiro lugar, bem-vindos todos. É finalmente um prazer fazermos uma só sobre história da cortiça. Pelo menos há 3 anos que andamos, 3, 4 anos que andamos a trabalhar qualquer coisa relativamente a isso, quer com a Aeronatura, quer com a APAE. E, na verdade, os contextos em que apareciam qualquer conferência ou painel sobre história da cortiça, ou relacionado com os tiradores, ou relacionados mesmo com a própria dinâmica empresarial, económica, seja o que for, relacionado com cortiça, estaria sempre em grandes conferências sobre memória oral, portanto, conseguimos. Portanto, o Dr. Francisco Manuel Pereira Moronudo é professor de Economia da Universidade de Extremadura, em Badajoz. É autor de múltiplas comunicações e palestras em congressos nacionais e internacionais e de numerosas contribuições científicas relativas à história contemporânea do negócio corticeiro. O tema será as famílias inglesas nas origens da indústria portuguesa da cortiça. Portanto, vou passar. Bom dia a todos. Eu vou tentar falar português muito a devagar. De qualquer forma, o espanhol falado também despacio será percebido. Bom, en primer lugar, quero agradecer a Fábrica Catalán o convite para participar neste seminario, neste encontro. Para mí ten sido unha grata sorpresa coñecer o proxecto, porque acho que é necesario recuperar a memoria, e a memoria, neste caso, digamos, desde un punto de vista histórico-económico, mas tamén histórico-social, okay? Porque, en certo modo, a primeira vez, probablemente, que eu li alguma coisa da Sarulla en termos académicos, en ese pequeno capítulo que eu li, falaba da aldeia dos catalães, a Sarulla aldeia dos catalães. Entón, para mí foi un descubrimento e desde ese momento comecei a facer pesquisa en torno a qual tiña sido o papel do Alentejo en geral, mas da Sarulla na origem da fabricação de cortiça em Portugal e, portanto, no mundo, não? Neste sentido, quando eu
foi convidado para participar nesse seminário, falei com o Ignacio e com Carlos sobre que podemos preparar, ¿no? Que podemos facer neste encontro. E decidimos, en unha secuencia que va a continuar depois con Carlos e con Ignacio, comenzar a falar da industria originaria de Azarulla, que non é outra cosa que, digamos, a coaligación do capital inglés con un know-how catalán. Esa é a origem da fabricación da cortiza en Azarulla e en Portugal, ¿no? Bien, o título da comunicación é Capital inglés e know-how catalán, los orígenes de la fabricación corchera en el Portugal alentejano, ¿no? No Alentejo. Nomeadamente, os principais objetivos desta investigación, embora aquí va a ser un seminario de divulgación, ¿no? Pues son estos que vocês têm no slide, ¿no? Situar Azarulla no contexto, digamos, mundial, no contexto da origem do negocio corticeiro ao nível mundial e dentro desta ubicação de Azarulla no mapa suberícola mundial, pues tratar de poner en valor pues el papel de ingleses, familias inglesas, como van a ser os Reynolds, Bucknalls, tamén outros apelidos, ¿no? E dos cataláns en el desenvolvimento inicial da industria corticeira, ¿no? Por supuesto, todo isto leva tamén a outro objetivo que é a necesidade de comprender qual foi a especialización inicial de Azarulla e de Alentejo no negocio corticeiro, o sea, a que se dedicaba inicialmente a industria corticeira en Azarulla, ¿no? E por que esa especialización inicial mudou depois para unha especialización diferente, ¿no? Estos son, máis que objetivos, son líneas de traballo que acho que ten que ser desenvolvidas todavía, ¿no? Porque non é moito coñecimento que há, o que temos. A ver, aquí. De entrada, poderíamos dizer que tomando un mapa suberícola de un engenheiro portugués en actividade, Joaquim Vieira en actividade, que é este mapa, podemos dizer máis ou menos esa é a área do sobreiro no mundo, ¿no? Podíamos dizer que Azarulla máis ou menos está no epicentro do sobreiro no mundo, ¿no? O sea, a posición geográfica de Azarulla é boa en termos de, digamos, de localización industrial clásica, ¿no? Que diría Weber, ¿no? Bien, eso é importante terlo en conta, ¿no? O sea, Azarulla ya ten precondicionamentos, por lo menos desde un punto de vista clásico, para formar parte da fabricación corticeira no mundo, ¿no? Vamos a comenzar pelas origens, ¿no? A origen da industria corticeira no mundo podemos situarla no primer terço do século finais do século XVII, primer terço do século XVIII, según falemos, no sul de França, ok? Mais ou menos. É certo tamén que, a medida que va avanzando o século XVIII, encontramos, sobre todo nas dúas primeiras décadas, las tres primeras décadas do século XVIII, encontramos indicios de fabricación en Inglaterra, fabricación corticeira, ¿no? Tamén na Alemanha, no norte de Italia, depois Cerdeña, mesmo en Córcega, vale? E rapidamente a industria tamén salta para Cataluña, vale? Este é o primeiro salto que para nós é importante, ¿no? O salto da fabricación de cortiza, fabricación de rollas, nomeadamente, ¿no? Desde França a Cataluña, onde a industria é comenzada con operarios franceses, con un know-how francés, ok? Este, entón, o inicio da fabricación en España, en Cataluña, que está vinculado a esos ítems, ¿no? Encontramos o primer taller, no sé como se diría en portugués, la primera pequena fábrica de cortiza en España en a localidade de Tosa de Mar,
1735. 1735. Depois vamos ver que é quase um ciclo, não, quase não, mais de um ciclo anterior ao primeiro taller de cortiça do Alentejo, não? Que é 1845 en Asarulla, ¿no? Bien, por que salta a fabricación? Por que ten éxito a fabricación en Cataluña? Bueno, há moitos indicadores, há moitas causas, pero Cataluña ten unha pequena bolsa de sobreiros, vale? Son aproximadamente o 12% dos sobreiros nacionais están en Cataluña, ¿no? Entón, há unha proximidade á materia prima, há tamén un aproveitamento das redes comerciais que os cataláns já tiñan en Europa para outros produtos. Os corticeiros cataláns van a aproveitar estas redes, sobre todo no Mediterráneo, e van a aproveitar tamén o know-how, como decía antes, francés. Esas son as razóns que justifican que Cataluña rapidamente va a convertirse en líder mundial na fabricación de rollas de cortiza. En pouco tempo, a industria corticeira catalán asume a lideranza mundial no negocio da fabricación de cortiza. Bien, é interesante decir que a medida que o século XVIII, sobre todo no primer terço do século XIX, va a avanzar, pues, el auge en el consumo de viño, de cervejas. Lembren que as cervejas tamén eran fechadas con rollas de cortiza, ¿no? Até o século XX, prácticamente, ¿no? Bueno, a cerveza Quilmes ainda é fechada con cortiza, ¿no? Bueno, pues o auge do consumo de viño, outras bebidas, cerveza, tal, faz que a demanda de rollas creza, ¿no? O sea, creciente, ¿no? E ese crecimento da demanda de rollas supone unha forte expansão da industria corticeira, sobre todo en Cataluña, até punto que, en pouco tempo, os sobreiros cataláns van a ser insuficientes para dar atención, digamos, ás necesidades de fabricación. Esta é a primeira grande crisis da fabricación corticeira. Non há cortiza para traballar e para dar resposta á crecente demanda, sobre todo europea, mundial, de produtos manufacturados corticeiros. Perceben? Eso é importante. E isto é importante terlo en conta porque desde a década de 1830, tamén década de 1840, van a acontecer intensos movimentos migratorios, que están moitos delas naquel mapa, ¿no? No sentido seguinte, de cataláns que van para a provincia de Sevilla, para a provincia de Huelva, para a provincia de Cádiz, tamén a Extremadura, no interior, provincia de Cáceres, provincia de Badajoz, e mesmo para o Algarve, inicialmente, e, por supuesto, para, digamos, a región onde estamos agora, ¿no? Para o Alentejo. E dentro do Alentejo, para esta parte, ¿no? Para a parte de Asarulla, máis tarde Estremoz. Non van ser só cataláns os que ven a traballar a cortiza, tamén van ser ingleses que moitos deles já estaban a traballar outros produtos diferentes, outros produtos ibéricos, laranjas, trigo, cereais, viño de Porto, non? Eles ven para cá, mas tamén van para Extremadura. E aquí o interesante é que va a haber unha intensa, digamos, red social, si queren, un intenso contacto entre os que van para Extremadura, ven para o Alentejo, mesmo entre os que van para Alentejo e Algarve, mesmo entre os que van para Extremadura e Andalucía. O sea, realmente os apelidos acaban sendo os mesmos. Se vocês ollan para os apelidos que ten por ali de Asarulla, Gruar, Delmas, Bosch, todos eles están tamén en Extremadura na mesma altura, ok? O sea, realmente son as mesmas familias en dois países, en dúas regións diferentes, separadas administrativamente, mas non en termos productivos, non en termos de condicionantes, digamos, geográficos, mesmo demográficos, productivos, etc. ¿no? Por tanto, ese sería un pouco un mapa dos movimentos migratorios, onde foron os cataláns e onde foron os ingleses, ¿no? Porque os ingleses
embora aquí estamos na fábrica catalán e a Sarulla é a aldeia dos cataláns, o inicio da fabricación no Alentejo, o inicio da fabricación da Sarulla non podería ter sido posible sin o capital inglés. Podría haber sido posible, claro que sí, mas tería sido diferente, ¿no? Si o capital inglés non fose chegado cá, ¿no? Bien, entón, quais son os rasgos originarios da industria corticeira no Alentejo? O primeiro deles é que a industria alentejana é originalmente azarugense. Non sei se ese é o gentilicio, azarugense, mas a industria alentejana é mesmo azarugense, non? Además, além disso, é uma indústria inducida con capital inglés e know-how catalán, porque é certo que o inicio da fabricación, as primeiras fábricas que traballan a cortiza no Alentejo son de capital inglés, mas todos os ingleses sempre van á procura dos cataláns para facer, digamos, o traballo de producir rollas, non? Son os cataláns os que saben producir rollas, os que ten un know-how. Por eso é unha industria inducida con capital catalán, mas tamén onde o know-how, o saber facer catalán é indispensável. Además, é unha industria de arranque, bueno, cercana ás fontes de aprovisionamento da materia prima, eso ya é unha evidencia, ¿no? E é unha industria de arranque tardío, é unha industria que só comeza en 1845. O primer, dicen os profesores Jordi Nadal e Pérez Sala, que a primeira industria que aparece no Alentejo, bueno, eles dicen en Portugal, ya sabemos que non é en Portugal, ¿no? Porque no Algarve a fabricación comezou antes, ¿no? Máis cedo, ¿no? Mas a primeira fábrica de corticeira no Alentejo aparece en Azarulla en 1845 e está, digamos, fundada por os Reynolds, a familia Reynolds, inglesa, por tanto, británica, mas ao frente está Andreu Camps, que é un catalán que sabe facer rollas, que sabe traballar a cortiza, ¿no? Por tanto, é unha industria de arranque tardío. 1840 é un arranque tardío. É un arranque tardío, mas é a mesma data en que comeza a fabricación en Extremadura. Por tanto, aquí a semellanza entre o Alentejo e Extremadura é grande, ¿no? A primeira fábrica corticeira de Extremadura aparece en 1839 en Alburquerque, tamén dos Reynolds, ok? O sea, é unha data moito cercana, ¿no? E embora é de arranque tardío, é de moito rápido crecimiento. O sea, a industria no Alentejo va a crecer moito rápido, pelo menos hasta finais do século XIX. Depois já as cosas van a cambiar. E unha cosa interesante é esta, é que é unha industria que inicialmente ten unha especialización na fabricación de rollas, por tanto na manufactura, mas depois va a tornar a súa especialización para a preparación, vale? O sea, va a mudar a súa especialización productiva. Isto tampouco é moito importante porque, como vemos cá, isto va a ser unha característica de todo o suroeste peninsular, ¿no? O sea, mientras até 1900 máis ou menos, ¿no? Mientras a transformación mundial da cortiza se encontra en Cataluña, as industrias preparadoras, as industrias da primeira transformación, onde se faz a cortiza en prancha, mas non a rolla, va a estar no suroeste peninsular, ¿no? E, por tanto, tamén no Alentejo, ¿no? En Sarulla, ¿no? Ben, non teño moito máis que decir, só algúns apelidos ilustres. Claro, falar de Azarulla é falar, bueno, de Azarulla, de Alentejo, de Estremoz, de Évora, é falar dos Reynolds. Non podemos falar de Azarulla, das origens da fabricación da cortiza no Alentejo, sin falar dos Reynolds, ¿no? Probablemente, eu diría, no século XIX, a familia ou a firma corticeira máis importante do mundo, non? Sí, con Robinson, sí, máis ou menos. Bucknall tamén, sí. Entón, os Reynolds, como ven aí,
tiveron fábricas, por supuesto, no Reino Unido, mas Porto, Santiago do Escorial, Alburquerque en Badajoz, Trujillo en Cáceres, Extremadura, Jerez de los Caballeros, Estremoz, Igrexinha, Azaruja, 1845, ¿vale? Barreiro, tal. En definitiva, foi unha familia que extendió, digamos, sus dominios, su industria, ¿no? Sus fábricas por Extremadura e o Alentejo, tamén por outras zonas, ¿vale? Na segunda mitad do século XIX, convirtiéndose probablemente, insisto, na firma, o apelido fulcral, central, no negocio corticeiro ibérico e mundial, ¿vale? E aquí a Sarulla foi importante, porque a primeira fábrica dos Reynolds no Alentejo é na Sarulla, ¿no? Por tanto, aquí é importante terlo en conta, ¿no? Algúns apellidos, algúns nomes cataláns, para além de Andreu Camps, Delmas, Girbal, Grual, Bosch, todos estos nomes los encontramos habitualmente nos protocolos notariais de compra de cortiza na provincia de Badajoz. Son os mesmos. O sea, o que quero dizer é que os cataláns que viron para cá, que viron para o suroeste, algúns deles viron para Portugal, para Alentejo, outros viron para Extremadura, mas traballaron en ambas regións, normalmente. ¿Vale? Os reinos tamén, ¿no? Os reinos primeiro começaron cá, depois foron para España, o Robert Reynolds voltou para Estremoz, outros ficaron lá, en Oliva de la Frontera, en Jerez de los Caballeros, en Alburquerque, ¿sí? En definitiva, o que quería dizer con esta diapositiva, que a última da miña exposición, é que se olhamos para os apelidos cataláns que ven aquí, Ferrer, Bataller, Prats, Coromina, Casals, Oliveros, Corberol, Marul, Vila, Aymerich, Girbal, Ferrer, Lloret, Carbó, Dausà, Delmas, Bosch, son apellidos que perfectamente serían reconocibles cá en a Sarulla. E, por tanto, que constitúen un legado histórico, constitúen a memoria, que decíamos antes, social desta localidade e, en certo modo, son apelidos que deron parte a Sarulla na historia cortixeira mundial. ¿Vale? Era solo eso que quería dizer. Bom, depois vamos falar todos, mas se alguén tivese moito resencia de facer alguma pregunta ao Francisco. Vamos ter connosco o Dr. Carlos Manuel Faísca. O Dr. Carlos Manuel Faísca é investigador pós-doutorado e professor auxiliar convidado da Universidade de Coimbra, onde colabora com o projeto RECID e leciona a disciplina de Arqueologia Industrial. Sua tese de doutoramento, intitulada El negocio corticeiro em Alentejo, explotação florestal industrial e política económica 1848-1914, estuda aprofundadamente o setor corticeiro do Alentejo oitocentista, e a dita tem sido premiada pela Universidade de Extremadura e pela Sociedade de Estudos de História Agrária. Portanto... Muito obrigado. Eu vou ter que roubar aqui um conjunto de um par de minutos, porque à medida que nós andamos na vida, eu pelo menos torno-me mais sentimental. E tenho que exprimir algumas coisas. A primeira é a minha tremenda satisfação por estar aqui, por vários motivos. Em primeiro lugar, por ver que numa vila, presumo que ainda seja vila, que terá... É aldeia? Aldeia? Não foi certo, porque não foi Conselho Antigo Regime. Nunca foi Conselho Antigo Regime, pronto. Esta aldeia que terá quantos habitantes? 990, portanto, menos de 1000 habitantes, consegue ter uma associação que num sábado de manhã tem cerca de 20 pessoas. Eu resido numa cidade em que o setor corticeiro não é menos importante, não, é mais importante hoje em dia do que aqui. Só a Amorim emprega 460 pessoas em Ponte de Sor, e garanto-vos que eu já participei na vida associativa local e garanto-vos que vocês têm que estar de parabéns por conseguirem montar isto. A sério, é espetacular. Sábado de manhã bate todas as minhas expectativas.
E, portanto, muito obrigado à organização. Muito obrigado a este jovem que eu percebi que está a estudar História na Universidade de Évora, certo? Pronto. E também é de cá. Muito obrigado à assistência e muito obrigado a estes meus dois amigos que faz hoje 10 anos, mais ou menos, que estávamos na Fundação Robinson em Porto Alegre a falar destas coisas. E, portanto, passámos de Porto Alegre, faz agora 10 anos mesmo, eu estive a ver. A pena que eu trouxe até uma pena da Fundação Robinson. Estava precisamente o Inácio, o Francisco e eu a falar sobre o setor corticeiro alentejano. Tenho também de ter o prazer de ter na assistência duas pessoas com as quais tenho estado a trabalhar e quero trabalhar mais, que é o Flamínio Viola, que está ali e quer fazer uma tese de doutoramento sobre o setor corticeiro da zona e é natural desta aldeia. Nasceu aqui, passou os seus primeiros 10 anos de vida aqui. A Sandra, que, embora Beirã, reside hoje no Alentejo, e o primeiro trabalho que ela fez quando foi minha aluna foi sobre a fábrica Robinson, corticeira de Porto Alegre, e no meio, a comer um bolo, claro, o Duarte, a ver se eu consigo estimular que deixe os jogos de computador e se interesse mais por estes assuntos. Dito tudo isto, vou então falar de outra questão que não tem a ver com catalães, não tem a ver com ingleses, mas que está um pouco esquecida, não tem muito a ver com a Azaruja, mas achei que, falando do Francisco já dessa contribuição catalã e inglesa, e que aliás a contribuição catalã está naquele livro ali, do Jordi Nadal, que é super completo, é um livro extraordinário, todos que se interessam por esta temática o devem ler, falarei por uma história que está um pouco esquecida, que é a história da contribuição dos algarvios para o desenvolvimento do setor corticeiro, não só no Algarve, mas também no Alentejo. Estes dados que eu vou apresentar são dados que eu próprio recolhi quando da minha tese de doutoramento, que embora tenha sido sobre o Alentejo, porque nós tropeçamos sempre nessas coisas, acabei por encontrar muita informação do Algarve e pelo contributo daquela pessoa que está ali, nomeada, que é o Rui Jerónimo, que é um descendente. A família da mulher são descendentes de algarvios que foram para Ponte de Soura e que tiveram lá uma fábrica e começou a investigar a história da família. Portanto, esta história de migrações em torno da cortiça cobre todas as geografias ibéricas, porque, como o Francisco mostrou, é na Península Ibérica que o sobreiro encontra as condições ótimas edafoclimáticas para o seu desenvolvimento. Ora, e começando, a primeira referência que eu gostaria de dizer é que o setor corticeiro português pré-industrial é muito pouco conhecido. Nos séculos XVII e XVIII nós sabemos muito pouco. Sabemos que a cortiça era usada para construção civil. Existem documentos desde a época medieval em que ela é usada para a construção de casas, é usada para a construção de moinhos, é usada até para a lavoura, a madeira aí, mais um pouco a madeira de sopro, para a lavoura alentejana. É também feita para objetos cotidianos, os cortiços que se encontram para as abelhas, que se encontram pelo Alentejo, mas também em Trás-os-Montes. Eu tive 2 semanas em Trás-os-Montes a fazer trabalho de campo e entrei em casas e as pessoas têm cortiços. E também se sabe que existia uma exportação de cortiça de Portugal para, por exemplo, a Flandres, mas é um assunto que merecia muito ser investigado porque se sabe muito pouco daquilo que é o setor corticeiro pré-industrial. E porquê é que eu refiro pré-industrial? É pré-industrial porque é antes da Revolução Industrial, conforme nós a conhecemos, conforme o desenvolvimento que teve no Reino Unido e mais tarde um pouco pela Europa, e também é antes da indústria rolheira propriamente dita, ou seja, baseia-se em outros usos. Deixem-me só dizer que eu, em 2016, fui completamente em turismo a Florença e no Museu de Florença estava lá um saca-rolhas datado do século XVII, o que demonstra que há uma história corticeira por conhecer antes daquela que nós conhecemos mais do século XIX, XX, e que merecia a pena, e se alguém aqui quiser estudar, é um filão que eu teria todo o meu apoio de forma completamente desinteressada. Ora, e neste período pré-industrial eu encontrei imensas informações sobre a existência de um setor corticeiro do Algarve. Se podem ver ali naquela imagem, na distribuição do sobre em Portugal, que há 2 manchas importantes de sobreiro no Algarve, basicamente a Serra de Monchique e a Serra do Caldeirão. Elas atualmente estão muito pauperadas pelos incêndios e por outras questões, mas foi até há pouco tempo uma região de produção florestal bastante importante. E eu encontrei mais informações, mas queria destacar estas.
Existe na exportação, em meados do século XVIII, de 22 toneladas em média por ano, através do Porto de Faro. A Companhia Geral das Reais Pescarias do Algarve isentava a exportação, porque tinha essa prerrogativa, podia-vos explicar, mas não vou ter por isso, isentava a exportação dessa cortiça. Portanto, para isso estar legislado é porque era algo que existia, era algo que era importante. E existe também a produção de rolhas. Está identificada a produção de rolhas, 9,6 toneladas, era muito menos do que a exportação em bruto nesta data, 1784, é o único ano que eu consegui obter, mas existia também já uma produção de rolhas no Algarve. E isto tudo são indícios que vale a pena, tivesse eu o tempo e pudesse eu voltar só a exclusiva à cortiça, mas como o Inácio também anda no trigo, e anda no centeio, e anda no regadio e muitas outras coisas, pudesse eu investigar isso e seria um dos sítios onde iria seguramente no futuro próximo. Ora, e passando para a época industrial, ou seja, para os séculos XIX e XX, há, como o Francisco referiu, Portugal começa tarde, mas rapidamente se torna o setor corticeiro um dos principais da economia portuguesa. É o setor corticeiro aquele que apresenta o crescimento médio anual do produto agrícola mais rápido em Portugal da segunda metade do século XIX, muito acima de qualquer outro, inclusivamente do arroz, que também era um cereal de introdução recente, e com o famoso trigo, não obstante todas as leis de proteção à produção de trigo, começam a ser esboçadas em Portugal a partir de 1889. Em termos de exportações industriais, é a principal exportação industrial portuguesa, é a cortiça, está mais ou menos sempre tac a tac com as conservas de peixe. Portanto, ganha uma importância na economia portuguesa absolutamente decisiva. Juntando as exportações industriais com as exportações de produtos primários, o setor corticeiro apresenta este crescimento que vocês podem ver e, no final do século XIX, já representa 12% do total das exportações. E 12% do total das exportações colocam em segundo lugar só atrás do vinho. Sempre muito alavancado pelo famoso vinho do Porto. E outra característica do setor corticeiro nesta altura, da transformação da indústria, é a sua concentração junto das zonas de produção florestal, ou seja, junto do Alentejo e do Algarve, que entre o Alentejo e o Algarve estava o grosso da produção, o grosso das fábricas de cortiça em Portugal. E podem ver também no mapa à direita que, se cruzarem as fábricas no Alentejo com as zonas de produção florestal, elas são praticamente coincidentes, o que vai ao encontro daquilo que o Francisco tinha dito, que os primeiros fatores de localização industrial são oferta de matéria-prima, mão de obra especializada e comunicações, caminho de ferro. Não é por acaso que esta aldeia tem caminho de ferro. Dificilmente seria de outra forma para poder escoar a sua produção. Ora, este mapa é igual ao do Francisco. O Francisco começou a usar este mapa mais ou menos em 2011, a primeira vez que o vi. E podem ver que ele é muito parecido. Faz toda aquela evolução que ele já tinha dito, só que eu fui por trás e meti mais uma setinha, que é esta aqui, que é dos algarvios a virem para o Alentejo, inclusivamente para esta região aqui. Eu não sei se é o caso da Azaruja, mas, por exemplo, em Ponte de Sor, além de os apelidos que nós sabemos, que eu sei, pelo menos, e que algumas pessoas sabem vir do Algarve, vêm do Algarve, existe também um apelido muito comum em Ponte de Sor, em Avis, em Valongo, em Alter do Chão, em Arraiolos, que é precisamente algarvio. Chama-se mesmo, é mesmo apelido algarvio. E isso vem dos algarvios que vieram vieram atrás da cortiça para o Alentejo. Antes desses, ou mais ou menos depois desses, como iremos ver, existiam as grandes empresas industriais, como o Francisco já referiu. Basicamente são estas quatro as principais: a família Reynolds, que ele tanto falou, os Robinson, cujo expoente máximo foi em Porto Alegre, mas também tiveram uma fábrica em São Vicente de Alcântara, o William Rankin e os Bucknell Sons. Podem ver aqui que são estabelecimentos industriais daqueles que nós vemos nos contos do Charles Dickens. São grandes fábricas com grandes chaminés, que não têm muito a ver com as fábricas daqui, que eram mais pequenas, aliás, como nesta em que nós estamos, com menos pessoas, e não tinham esta grande
como dizia o Chandler, grande empresa moderna. A paz deles também vieram os catalãs. E aqui quero-vos mostrar, da origem catalã também, a Mundet, terá sido provavelmente em dimensão o expoente máximo em Portugal da Catalunha, mas agora reparem que neste recorte de jornal de 1926, de um pequeno jornal local na então Vila de Pontessor, dizem que chegaram de Palafrugel Dom Juan Gatius, filho do nosso prestigiado assinante Dom Tomás Gatius. Portanto, também em Pontessor, não só na Azaruja, tínhamos catalães a residir e a vir precisamente atrás do negócio corticeiro. São eles que fundam uma fábrica em 1906 e que mais tarde vai dar origem a esta Mundet de Pontessor, que foi a grande fábrica de Pontessor até aos anos 60. E vejam agora aqui, por exemplo, como o negócio era tripartido entre ingleses, catalães e algarvios. Isto é, basicamente, as doações para os bombeiros voluntários de Pontessor. E nós vemos lá o Gatius, catalão, os Bucknell, ingleses, que também tinham uma fábrica em Pontessor e compravam muita cortiça em Pontessor. E, por último, o Manuel de Sousa Eusébio, que era um algarvio de São Brás de Alportel e que também aí estabelece uma fábrica. Portanto, como era muito comum e como ainda hoje é muito comum e que hoje se usa o nome que eu diria o nome fancy ou de responsabilidade social, já nesta época os empresários e os industriais tinham o hábito de apoiar as associações de solidariedade social locais, neste caso os bombeiros voluntários. Isto só para vos fazer um pequeno à parte, porque eu nada contra, que é uma empresa que eu gosto muito, mas eu lembro-me em 2015 de ir à Delta, e ir a um seminário da Delta, e eles dizerem, nós fomos a primeira empresa com responsabilidade social em Portugal, fazíamos isto, aquilo e frito, e fazem muito. Mas estes tipos já faziam há 100 anos antes da Delta sequer existir. É preciso ter um pouco essa noção. Os Robinson foi quem criou os Bombeiros Voluntários de Porto Alegre, foi quem criou uma creche, foi quem criou um lactário, etc, etc, etc. Possivelmente, não sei, porque desconheço, porque nunca estudei, possivelmente aqui na Azaruja também existiriam coisas deste género. Ora, eu vou recuar um bocadinho de Francisco para as datas das primeiras fábricas em Portugal. Vejam aqui como existem, basicamente meados do século XIX. Esta não foi uma investigação exaustiva, mas foi aquilo que eu na minha tese consegui identificar. Consegui identificar algumas fábricas ainda dos anos 70 do século XIX, que é o caso de Ester e Falcão de Santiago do Cacém, na realidade é Sines, mas está ali Santiago do Cacém. E vejam que são todos britânicos, portugueses, catalães, também está ali uma alemã, a Alemanha também era relativamente importante, e vocês perguntam assim, então este tipo vem aqui falar dos algarvios e ainda não vi nada, só vi foi os catalães e os britânicos como na comunicação anterior. Ora, a verdade é que, através de uma investigação muito recente, e estes dados foram fornecidos por aquele senhor que eu referi no início, através de uma investigação recente, eu já tinha esta percepção. A verdade é que, ainda nos anos 20 do século XIX, os algarvios já estavam a vir para o Alentejo buscar cortiça e fabricar cortiça. E nós apanhamos isto, neste caso ele apanhou isto, através dos passaportes internos concedidos pela administração do Conselho de Lolé. E agora vocês perguntam, o que é que são os passaportes internos? Tal como na União Soviética, em Portugal, nesta altura, a gente não se podia deslocar livremente. Quando queríamos deslocar de uma terra à outra, precisávamos de um passaporte passado pela administração do Conselho. E nesse passaporte tínhamos que indicar o que é que fazíamos, para onde é que íamos e qual o motivo da nossa deslocação. E, portanto, é uma fonte de informação bastante rica que nos diz que todas estas pessoas iam para o Alentejo trabalhar a cortiça. E alguns destes apelidos, como aquele Eusébio, mantêm-se até aos dias de hoje. Ainda hoje há familiares dele em Pontessor, que eu até conheço pessoalmente. E podem ver que eles não eram assim tão poucos. Só na administração do Conselho de Lolé, estamos a falar de um Conselho do Algarve, nem sequer era o principal Conselho corticeiro. O principal Conselho corticeiro era Faro, porque à época São Brás de Alportel estava dentro do Conselho de Faro e a seguir era Silves. Mas só na administração do Conselho de Lolé temos, por exemplo, em 1834, 45 loltanos ou habitantes dali da região que pedem um passaporte para poderem ir
para o Alentejo trabalhar a cortiça. E, portanto, é um movimento que está por estudar, isto são só alguns dados que eu tenho, mas que certamente será importante para toda a história corticeira de Portugal, do Alentejo, e quando nós falamos da história corticeira do Alentejo e de Portugal, estamos a falar da história corticeira do mundo. Depois, eu na minha tese, uma das coisas que fui ver foi os contratos de compra e arrendamento de cortiça. E acabei por os dividir, para esta apresentação, entre aqueles que eram feitos por britânicos, aqueles que foram feitos por outros e aqueles que foram feitos por algarvios. Trago-vos aqui Porto Alegre e Ponte Sor, onde o número de catalães até era um pouco mais reduzido, mas em números de contratos, reparem como os algarvios ombreavam com as grandes empresas industriais britânicas. Portanto, todo este movimento tinha um peso tão grande como os Robinson, os Bucknell e os Reynolds juntos. É, portanto, um movimento que tem a sua preponderância e merece ser estudado. Mas estamos a falar de fábricas pequenas, como estas daqui. O modelo de negócio provavelmente seria parecido como este. Especialização, quiçá no fabrico de rolha, quiçá trabalhar em lógicas como o putting out, ou seja, trabalhar em nichos de mercado que depois fornecem as grandes empresas, não sei, porque isto são tudo empresas muito pequenas. Em 1911, estes são os dados que eu consegui apanhar, destes algarvios, o que empregava mais pessoas eram 21. Posso-vos dizer que no final do século XIX a Robinson tinha 1000. Portanto, é uma diferença monstruosa. A Mundeta em Ponte Sor tinha 134. Portanto, são pequenos fabricantes de cortiça. Mas estes pequenos fabricantes de cortiça valem 70% dos contratos de cortiça que eu analisei. E os contratos de cortiça que eu analisei não foram 10 nem 20, foram 1500. E portanto, quase 1000 têm interferência destas pessoas vindas do Algarve Central. Eles, como são pequenos, agem muitas vezes em parceria, ou seja, fazem uma espécie de joint venture entre várias pequenas empresas para comprar a cortiça. E, portanto, temos pequenos montantes, como os 30 mil reis com que José de Bito de Sousa, em Porto Alegre, em 1893, comprou cortiça, como temos os 47 milhões de reis, ou 47 contos de reis, com que a Andrade e Companhia, em 1889, comprou cortiça em Ponte Sor. E faziam-no através de comanditas e outras formas de cooperação que são muito comuns entre os pequenos empresários. Não têm capital suficiente às vezes para fazer frente às grandes compras dos ingleses, então fazem uma espécie quase de cooperativa para aquele negócio concreto do qual compram cortiça. Ainda assim, eu acabei por meter todos os contratos de cortiça que apanhei e dividi-os por quartis, ou seja, no primeiro quartil estão aqueles contratos de maior montante e no último quartil os de menor montante, e ainda assim verifica-se que os algarvios, apesar de pequenos e apesar de terem uma preponderância, apesar de terem uma distribuição no último quartil, ou seja, onde estão os contratos mais pequenos razoavelmente bem representados, também faziam compras grandes. Também estão bem representados no primeiro quartil. 28% dos contratos de cortiça que eu analisei, 28% dos 25% de contratos de cortiça maiores que eu analisei, foram feitos por algarvios. E estas empresas persistiram imenso no tempo. Elas não existiram só em meados do século XIX. Isto é o catálogo da Exposição Universal de 1937 em Paris, e temos aqui o Carrusca Pinto e Jerónimo, do senhor que tem feito esta pesquisa no Algarve, da família do senhor que tem feito esta pesquisa do Algarve, que com a sua fábrica em Barreiras, em Ponte Sor, teve dinheiro, teve capacidade para ir à Expo 37 em Paris. Portanto, e houve mais corticeiras de Ponte Sor com origem algarvio que lá foram. E, por exemplo, quando em 1960 morreu António Rodrigues Carrusca em Ponte Sor, fez página principal do Jornal da Terra. Porque este senhor, além de ter tido uma fábrica, construiu uma igreja, foi benemérito dos bombeiros, fez uma equipa de futebol e ainda hoje uma das principais avenidas de Ponte Sor se chama Avenida António Rodrigues Carrusca. Portanto, estes algarvios também deixaram rastro pelas terras onde passaram.
E, portanto, a principal conclusão e aquilo que eu vos queria aqui trazer hoje é que os ingleses foram importantíssimos para o setor corticeiro, os catalães foram importantíssimos para o setor corticeiro, estão aqui na Azaruja, estão também em Ponte Soura, estão noutras terras do sul de Portugal, mas quer os ingleses têm já uma vasta bibliografia sobre a sua contribuição, os catalães, e volto a referir, têm uma bibliografia naquele livro extraordinária e que vale a pena ler, eu também o tenho, embora ele esteja em catalão, obriga um bocadinho de esforço, embora um português orienta-se sempre com as línguas e, portanto, com o catalão também se orienta. Mas os algarvios também tiveram. E os algarvios também tiveram, e isto vale a pena estudar. E, portanto, se eu não tiver vida para isso, espero ter, até porque as minhas raízes também são do Algarve e porque vou lá para a semana, que se o Inácio não tiver e que o Francisco não tiver, que os mais jovens também o possam ter e que ajudem a perceber melhor qual é que foi a história do setor corticeiro, qual é que foi a história do setor mais importante da economia portuguesa no século XIX e que hoje, não sendo a mais importante da economia portuguesa, que é o turismo, é, pelo menos, o único setor em que Portugal é líder mundial nas exportações. E era isto. Muito obrigado. Bom, passámos por ingleses, passámos por ingleses catalães, agora chegamos a algarvios e agora com o Inácio vamos aos historiadores de cortiça ibéricos. O Dr. Inácio Garcia Pereda é investigador e trabalha sobre a história da cortiça desde 2008. É, no fundo, o criador do Laboratório de História e Política Florestal da Euronatura, cuja coordenação tem a seu cargo e, para além disso, geriu já diversos projetos europeus em diversos âmbitos. Inácio? Muito obrigado, Manel. Pronto, eu vou mudar um bocadinho o tipo de apresentação, porque pessoalmente cada um de nós entra em contacto com a cortiça de uma maneira diferente e no meu caso foi talvez diferente porque eu já fui engenheiro florestal e quando cheguei a Portugal percebi que um dos grandes temas da economia florestal portuguesa são os eucaliptos, não? E outro é a cortiça. E pronto, tive a sorte de facer un estágio de varias semanas na Estación Florestal Nacional e tive a sorte de traballar con unha investigadora que tiña traballado desde há varias décadas con melloramento genético de sobreiro. E grazas a esta señora, Carolina Varela, que xa está reformada, fui ver unha tiraxen de cortiza perto de Almeirín. Pronto, eu non sabía nada de tiraxen de cortiza, eu non sabía nada de cortiza, eu non sabía nada. Mas a miña sensación depois daquela mañá a ver aqueles tiradores de cortiza traballar con aquelas árbores foi espectacular e pronto, acho que xa nunca máis consegui afastarme de todo iso. Esta semana tive como Carlos un pouco a facer traballo de campo, peguei naquela estrada que vai de Évora a Torre de Colleiros, parei en Torre, encontrei un jardineiro e le perguntei ao jardineiro se por acaso coñecía tiradores de cortiza. É un pouco a miña metodoloxía para facer entrevistas. Normalmente é nos bares, mas pronto, encontrei un jardineiro. 8 minutos depois eu xa estaba nunha pequena herdade perto de Torre e encontrei, pronto, eu até achaba que se calhar non tiñan comenzado, mas já tiñan comenzado. Había un grupo de tiradores que xa tiña, desde segunda-feira já estaba a tirar cortiza e pronto. Depois pensei, se calhar non vamos ter tiradores na conferencia do sábado porque hoxe están a traballar, talvez, pronto, mas non podíamos ter a toda a xente. Só para dizer que desde há varios anos estou a entrevistar tiradores. Se coñecen tiradores, por favor, pasenme os contactos. Queres de lá ir agora? Podemos ir depois. E porque non é fácil entrevistar un tirador. Tipo, por unha serie de motivos, no geral son persoas desconfiadas, e non están moito confortáveis con a idea de falar sobre o seu cotidiano e a súa vida de traballo e sobre o seu... Entón, pronto, non é así tan fácil. É fácil encontrar un tirador, mas encontrar un tirador que aceite dar unha boa entrevista é bastante máis difícil. E pronto, mas depois de recorrer bastantes aldeias e vilas corticeiras, xa teño aí unha pequena colección de tiradores e acho que xa consigo comenzar a ter unha idea de como é que funciona o mundo do traballo dos tiradores. E en varios aspectos é moito parecido ás historias que contaban o Carlos e o Francisco, porque os tiradores de cortiza é un asunto de familia. Son pequenos grupos, son persoas que aprenden con familiares na maior parte das veces. Sobre todo para Portugal,
não conseguem ou não querem criar grandes empresas, são sempre pequenas empresas de trabalhos florestais que funcionam muito com pessoas conhecidas. Pronto, é um mundo de microempresas muito pouco conhecido e pronto, mas eu acho que é preciso estudar com atenção porque se um dia perdéssemos os tiradores de cortiça, a fileira acaba. Eles já tentaram criar máquinas e já tentaram muitas coisas, mas se nós não temos um pouco de carinho com esta parte da profissão e do sector, toda a fileira pode acabar rapidamente. Pronto, então, estou a preparar um livro, essa seria um pouco a primeira desculpa para ter as minhas conversas com eles. Mas quando falo sobre história dos tiradores de cortiça, também quero colocar isso num contexto mais amplo de história da floresta. E trabalhar com a história da floresta é difícil, porque, por exemplo, já o governo português já teve várias tentativas de criar um Museu Nacional da Floresta na Marinha Grande e pronto, são diretores gerais que entram, que saem, ministros que saem e que depois é sempre um projeto que acaba por não avançar, infelizmente para nós. Eu conheço bem o que se passa nas escolas de engenheiro florestal e, infelizmente, a formação dos engenheiros florestais não inclui humanidades nenhumas. O que, por um lado, até pode ter alguma lógica, são técnicos, mas depois, quando falo com os economistas, deixa de ter lógica, porque eu percebo que os economistas, para um economista é importante a história económica e para um engenheiro não é importante a história da engenharia. Então, aquela lógica não faz tanto sentido, se calhar. E pronto, sempre que todos temos amigos arquitectos, talvez, e se falamos com um amigo arquitecto, sempre vão ter o seu arquitecto favorito, qual é o seu arquitecto favorito vivo, qual é o seu arquitecto morto favorito. Se tu fazes essa pergunta a um engenheiro florestal, não tem resposta. Então, não sabe quem foi o primeiro engenheiro florestal de Portugal e pronto, como que a cultura profissional falha de alguma maneira. Não conhecem bem quem foram os grandes profissionais que partiam a profissão com eles. Estamos perto de Évora. Por acaso, num armazém da antiga Federação dos Produtores do Trigo, perto da Estação dos Comboios, está escondido o Arquivo Morto Nacional dos Serviços Florestais. Eu já tive a sorte de fazer consultas no arquivo quando havia outro director regional do Instituto de Conservação da Natureza das Florestas. Agora, com a directora regional que temos agora, não consigo. Isto depois depende muito da pessoa que está lá, abrir a porta e fechar a porta. E pronto, eu acabei a minha tese de doutoramento em Évora há 4 anos e numa fase da pesquisa consegui consultar o arquivo de Évora e noutra fase da pesquisa não consegui. Os que trabalhamos com arquivos sabemos que iso é muito difícil, é frágil, às vezes conseguimos encontrar coisas e às vezes encontramos uma porta fechada. E não é a primeira vez que eu faço entrevistas a pessoas que trabalham com cortiça. Durante 4 anos tivemos un proxecto na Aeronatura sobre mulleres corticeiras, porque na altura pareceume que unha parte da filera da cortiza que non era moito coñecida eran aquelas mulleres, que poden ser propietarias florestais, poden ser enxeñeras florestais, poden ser moitas coisas, presidenta da Cámara. Mulleres que polo seu traballo tiñan relación con a fileira e pronto, fixemos entrevistas en 3 países, Portugal, España, França, e acho que ficaron 3 libros bastante interesantes para contar un pouco o que era nese momento a filera da cortiza. E agora, xa desde há 3 anos, varios colegas estamos a facer entrevistas a tiradores da cortiza. Acho que desta vez a França non vai entrar no proxecto porque já temos moito traballo con España, Portugal, e depois já fiz algunhas entrevistas na Cataluña. O que se pasa na floresta, nos sobreiros da Cataluña, é completamente diferente hoxe do que se pasa no sudoeste. Hoxe, prácticamente já non há tiradores na Cataluña e eles, a única alternativa deles para conseguir tirar un pouco de cortiza é traballar con emigrantes de fora, con persoas do Marrocos, moitas veces, que non ten cualquier coñecimento, mas é a única opción deles para conseguir tirar un pouco de cortiza. Entón, se caer é unha situación que poderíamos chegar a viver aquí en 20 anos, talvez, ou non, se facemos as coisas ben, mas pronto. O que pode ser o futuro,
só é preciso irmos a Palafrugell e a San Feliu e a Palamós, aquelas cidades que coñecemos ben das familias catalanas, para ver o que se pode pasar con os obreiros do Alentejo. E facer entrevistas a tiradores é moito interesante, porque, por un lado, percebemos rapidamente que son persoas que saben imenso sobre os obreiros, sobre a floresta, sobre o campo, sobre a vida rural, sobre o Alentejo, e ao mesmo tempo son persoas que na maior parte nunca entraron nunha universidade, nen sequer unha vez, nen sequer un día, e depois ten outras particularidades como que é unha cultura extremadamente masculina. Pronto, cando eu fiz aqueles libros das mulleres, un dos meus desafíos era entrevistar unha tiradora de cortisa, non o conseguí, e sempre pergunto a mesma questão. Será que o señor coñece algunha tiradora de cortisa? Continuo sempre a ter a mesma resposta. É verdade, há mulleres que traballan a arrumar as cortisas nos camións, há mulleres a seguir os grupos, a pintar o numerito branco nos troncos, mas non é iso. As persoas que gañan ben son aqueles homens que teñen o machado de cortisa na mão, non son os outros pequenos profesionais que acompañan os grupos. E pronto, e non estou a facer este traballo sosiño, porque tamén preciso de apoios, e neste caso non ocorreu moito mal por agora. O Museo da Cortisa de Palafrugell, non sei se já alguén nesta sala já foi, é maravilloso, já que falamos moito desta relación Cataluña a Sarulla, non percan a oportunidade de ir lá tamén para coñecer o que eu acho que é o mellor museo cortiseiro que temos no mundo. Há outros museos con pouca fortuna e há un museo que ten boa fortuna, que é o Museo de Palafrugell. Por favor, visiten o museo. E depois tamén os colegas de San Vicente de Alcántara, de ASECOR, tamén fixeron un pequeno apoio, e empresas non pequenas, como estas dúas que vocês poden ver aí nos logotipos, tamén van a apoiar o libro final. Este mapa já apareceu aquí na presentación do Francisco. Eu acho que do libro famoso de Viena Natividade, de Supericultura, e pronto, o Natividade era un enxeñero moito especial porque era un enxeñero que escribía ben, coisa difícil de encontrar tamén, enxeñeros que escreven ben, e non é só iso, depois tiña un gosto estético moito bon. Pronto, os seus libros son bonitos, a parte fotográfica está moito ben feita, o design do libro está moito ben feito, e pronto, entón, aquele mapa que já vimos hoxe eu acho moito bonito, e aquela imaxe que temos á direita já é moito diferente, porque é unha imaxe que encontrei do 1850, máis ou menos, nunha revista inglesa. Pronto, os jornais ingleses tamén já estaban atentos naquela altura ao que se pasaba con os cortiseiros de España e de Portugal. E pronto, estamos na Sarulla agora están a acontecer coisas interesantes como esta asociación, a Fábrica Catalá. Iso quer dizer que estamos con unha comunidade que está viva, que é dinámica, que quer facer coisas, porque pronto, cando nós investigadores facemos unha visita a Sarulla sempre preguntamos, mas por que a Sarulla continúa a ter fábricas? Por que o resto de cidades alentejanas prácticamente já non ten nada? O que se pasa nas persoas da Sarulla, nos empresarios, para eles conseguiren teimosamente aínda ter empresarios e aínda ter, sobre todo empresarios, porque Ponte de Sor pode ter máis operarios, mas os empresarios son forasteiros, son persoas de cima, non son alentejanos. Entón, pronto, iso para nós tamén é un elemento a pensar. Pronto, a miña pregunta, eu non sei quase nada de sobreiros e entón quero aprender, quero que alguén me ensine cousas sobre como traballar con aquelas árbores maravillosas. Será que teño que ir á universidade a falar con os profesores de agronomía ou non? Ou se callar o coñecimento está noutro sitio cualquier? Pronto, comenzo a pensar que quen sabe realmente de sobreiros non ten canudos, non ten diplomas universitarios e pronto, mas o que as persoas se callar están no campo e como é que eles transmiten ese coñecimento? Eu chego de fora e non vão me transmitir ese coñecimento porque eu non sou unha persoa que eles coñecen ben. Mas, entón, quen son as persoas con sorte onde ese coñecimento, se callar, vai ser transmitido? Isto tamén ten a ver con unha sanga persoal que eu teño ás veces co mundo universitario, de até que ponto será que temos direito na universidade, xa que non somos os únicos
a saber das coisas? Ou será que é preciso tirar uma licenciatura para trabalhar numa profissão? Não há outras maneiras de aprender. Realmente temos que fazer um mestrado de 2 anos, um doutoramento de 4, 5, 6, 7, 8 anos para saber de um tema? Ou podemos aprender com uma maneira mais simples e menos complicada? Mas a universidade já teve coisas muito engraçadas e os que estudamos a estudar a agricultura dos últimos 40 anos, às vezes encontramos informações sobre isso. Proxectos de extensão rural. A extensão rural foi uma coisa super interessante que aconteceu, que está praticamente morta, mas o Ministerio da Agricultura tiña proxectos de extensão. Quería comunicar aos agricultores o coñecimento de unha maneira diferente, que non fose tan formal. Quería ter un contacto permanente con eles, perceber, pronto, o que podían facer realmente para mellorar as condicións de vida das persoas do campo. O que eu faço, para un antropólogo sería antropoloxía, para un historiador podría chamarse memoria oral, há varias maneiras de falarmos disto. O propio Manuel já teve nun congreso en Lisboa sobre memoria oral, chamado Memoria para Todos. Há unha pequena comunidade que quer tamén facer historia desta maneira. Vamos entrevistar as persoas, vamos gravar as conversas, vamos dar unha voz àquelas persoas que saben moito, mas que por unha serie de motivos nunca vão escrever unha liña. Há persoas que saben moito, mas nunca vão escrever unha liña. Pronto. Ese coñecimento vai desaparecer o día do funeral? Ou temos alguma maneira para que ese coñecimento fique un pouco, digo, conservado de alguma maneira? E pronto, já estou eu con as miñas entrevistas, já tive no Algarve, ainda non teño nenhuma entrevista, Carlos, já tive en Badajoz, já tive en Cáceres, já tive en Cádiz, já tive en Cataluña. Pronto, estou a ter unha pequena colección para ver coisas. E estaban a aparecer, non vou ter tempo hoxe, mas estaban a aparecer coisas moito interesantes. Están os tiradores normais. Están os tiradores noviños que comenzaron há pouco tempo, que aínda non saben moito. Están os tiradores vellos, que se calhar xa non ten moita forza física, mas ten moito coñecimento e que continúan todos os verões a pasar calores de 45 graus porque gostan do que facen e son moito bons no traballo. Estou a encontrar unha coisa moito engraçada co tema da idade nesta profesión. Por que non há mulleres? Quen é que fecha as portas a que a filla do tirador entre no grupo de tiradores de cortisa? É o pai? É a propia muller? Há cualquier coisa naquele colectivo que faz que aquela muller non vai se sentir a vontade e non vai querer estar aí dentro con eles? Há poucos estranxeiros. Estamos no Alentejo, estamos constantemente a ouvir noticias de Odemira sobre os estranxeiros que traballan na agricultura intensiva, mas na cortisa, na tiraxe, há moito poucos estranxeiros. Eles se queixan, a cada vez menos persoas jovens que queren facer isto, mas ao mesmo tempo non abren as portas àqueles, non sei, ucranianos ou outras persoas de fora que están a viver nas cidades. En Viana do Alentejo, por exemplo, esta semana encontrei esa situación. Unha pequena parte deles estuda, vai á universidade. Será que depois, cando já teñen o diploma, queren continuar a facer estas coisas? Ou já, cando conseguen unha profesión un pouco máis confortável e segura no tempo, já non queren saber dos sobreiros? Cando eu falo con eles, pronto, quero perceber o que se pasa hoxe, mas tamén quero perceber como é que eran as coisas no tempo do pai, no tempo do tío, no tempo dos avós. O que mudou nos grupos de tiraxe de cortiseiros? Antigamente, ou seja, há 40 anos, eles podían pasar semanas fora, dormían fora. Había unha muller que cociñaba para eles, había familias enteiras que facían acampamentos, non había carros como había agora, non había jeeps, dormían de cualquier maneira, eran coisas que temos colegas antropólogos en Sevilla, o Agustín Coca, que xa foi ao Marrocos e encontrou tamén que no Marrocos aínda se facen as coisas de aquela maneira, como facemos as coisas na España e en Portugal há 50 anos. E unha questão moito interesante, isto é un negocio de familia. Os economistas tamén ten aquela vertente de estudar as empresas familiares, non? Que é todo un campo de estudos. O tema da tiraxe, sen dúbida, é un asunto de familia. O tirador aprendeu con seu pai, aprendeu con seu tío, aprendeu con seu irmão. O coñecimento fica na familia. O diñeiro fica na familia.
Estamos a falar de ordenados que son talvez agora de 120 euros por día. Estos ordenados son moito importantes depois na economía destas familias, sobre todo se son 3, 4, 5 persoas a gañar isto durante 2 meses. E unha coisa engraçada tamén, eles traballan por parellas, por pares, por casais. Son dois homes que están sempre a traballar, un sobreiro, dois homes, un sobreiro, dois homes. Pronto, ten unhas dinámicas moito especiais. Un dos dois vai ficar en cima, outro dos dois vai ficar en baixo con as escadas. Há moitas coisas moito interesantes con estes traballadores. E pronto, como comentaba, unha sociedade moito masculina, mas que seja masculina non quer dizer que son todos iguais. Como comentaba, os jovens non teñen unha maneira de pensar igual aquela dos vellotes. E, por exemplo, iso é importante cando falamos do perigo. Estamos a falar dun traballo perigoso, estamos a falar dun traballo duro, pelas condicións climáticas, pela temperatura, por moitas coisas. Entón, a maneira de enfrentar ese perigo é moito diferente cando estamos a falar con alguén de 22 anos ou cando falamos con alguén de 64. Entón, pronto, há varias masculinidades aí nesta maneira de traballar con as árbores. E pronto, e depois eles têm os seus propios ritmos, ten aquela aviafa, non? Aquela festa que eles facen no final da campaña, ten, como é que eles falaron en Viana esta semana, o buxo, non? Aquela pausa que eles facen para comer cualquier coisa ás 10 da mañá. E pronto, esta foto, por exemplo, é nunha tiraxen de cortiza, mas podía ser perfectamente nun grupo de homes que foron matar jabalíes. Pronto, tipo, son maneiras de estar no campo. O álcool tamén é un elemento moito importante aquí deste tema, porque depois, cando acaba o día, van todos para o bar, e nos bares, onde se facen coisas importantes, moito da compra e da venda das cortizas era na taberna que era feita, que era ainda hoxe, moitas decisões economicamente importantes son feitas no bar. Se calhar é por iso que as mulleres non conseguen entrar nestas coisas, se calhar tamén é un dos motivos para explicar esta sociedade tan masculina. E pronto, e depois unha questão ética que eu teño é como que eu me apresento. Se eu digo, eu traballo nunha revista e estou a facer fotos e quero facer alguma pregunta, non funciona mal. Se eu digo, sou profesor universitario, estou a facer un libro, funciona moito pior. Há cualquier coisa entre estes profesionais da floresta e non é só a cultura universitaria, se calhar ten a ver con as cidades tamén, non? É unha cultura moito rural que non se sente secar moito confortável cando pensa nas cidades como Lisboa ou aqueles sitios onde há universidades. E é todo moito contradictorio, porque por un lado non queren saber das universidades e por outro lado queren mandar aos fillos á universidade a estudar. Até que punto teñen orgullo do traballo que les facen? Será que eles queren pasar aquela profesión aos fillos? Ou queren todo o contrario, que o fillo estude na faculdade en Lisboa e nunca máis volte para a Saruxa? É unha das grandes questões que temos aquí tamén con estas persoas que traballan no campo. E pronto, já quase para acabar, faço entrevistas, gravo entrevistas. O traballo de transcribir as entrevistas é moito pesado, son moitas horas de traballo, entón ás veces non facemos a transcripción de todas as entrevistas, mas eu acho que já está a ficar un repositorio de información moito valioso, se calhar útil agora para as nosas pesquisas ou se calhar útil moito depois para outras persoas que queran perceber como é que era o Alentejo naquele longínquo ano de 2022, non? Se calhar. E pronto. E eles saben inmensas coisas sobre que? Sobre alterações climáticas. Eles são os primeiros que conseguem ver até que ponto as árvores estão a morrer com a seca ou não. Eles sabem aquele terrível problema do abandono rural, não? A Espanha vacía, un dos grandes temas dos investigadores españois hoxe, eles são as testemunhas directas de que iso está a acontecer. Pronto, eles deben contar a súa historia tamén. E última presentación, acho que os que traballamos con temas técnicos como a xestión florestal temos de facer máis atención ás humanidades, á historia, á antropoloxía, e temos de ter máis cuidado con non desprezar o coñecimento dos traballadores florestais. E eu digo isto tamén porque os meus compañeros enxeñeros florestais, cando pensan na tiraxen de cortiza, basicamente é para unha cosa,
é para tentar vender a máquina de tiragem de cortiça. Somos os tipos da tecnología e parece que o engenheiro o que faz é trazer tecnología. E, en vez de valorizar o coñecimento dos operarios rurais, só estamos aquí obsesionados con vamos inventar máis un prototipo da máquina de tiraxe, carísima, non faz sentido nenhum aínda, e depois vamos tentar vender esta máquina ás persoas do campo. Pronto, acho que os técnicos, os engenheiros, moitas veces non estamos a andar no camiño certo. Esta revista, Gender, Place, Culture, é un desafío meu onde eu estou a tentar publicar. Ainda non rexentaron o artigo en inglés, mas já faz moitos meses que estou a lutar con eles. E pronto, o tema da tiraxe vai ficar por aquí. E agora convido a todos vocês a que todas as preguntas que teñan das tres apresentações, comentarios, cualquier coisa, por favor, façam. Obrigado.